Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 2. Abrir ou acessar, como você preferir aí. Pegue o seu celular, essa bênção na sua vida, que você utiliza tanto para falar de Deus, para pregar o Evangelho. E acesse aí a sua Bíblia, Josué, capítulo 2. Eu conversei recentemente com o nosso ex-pastor aqui do distrito de Itamaraju, pastor Enoaldo, e aí ele disse para mim assim, que o acampamento de carnaval do distrito dele já está oficialmente cancelado. E aí ele falou, mas e vocês vão ter? Eu falei, sim, estamos te aguardando. Ele, bom, se realmente vai ter, estou confirmando, irei participar do acampamento de Corumbau com vocês. O pastor Gessé já está tomando as providências para fazer o acerto aí junto à associação do pastor Enoaldo. Irmãos, confirmado o acampamento de carnaval, o retiro de carnaval 2021, o pastor Enoaldo estará conosco, tá? Eu acredito plenamente que nós teremos sim um feriado de carnaval e consequentemente um acampamento. A pandemia acabou oficialmente, não é isso? Pelo menos foi o que eu vi na televisão. Eu vi, irmãos, eu vi um evento com 7.000 pessoas e um secretário da saúde de uma capital lá abraçando o pessoal e aqui também estamos tendo eventos aí de 500, 800, 1.000 pessoas, estão soltando fogos e carreata. Deve ser a comemoração do fim da pandemia. Então acredito eu que agora, com o fim da pandemia, nós não temos que nos preocupar com a questão do evento. Será ainda no ano que vem, vai ter vacina para todo mundo, viu? Vai ter tudo para vocês. Mas, de fato, nós estamos trabalhando para realizar o nosso retiro no ano que vem em Corumbau. Será realizado no feriado de carnaval. Se o governo do estado, o governo federal decidir adiar esse feriado por um mês, 2 ou 3, quando acontecer o feriado, acontecerá o evento, irmãos. Então, se o feriado for adiado para o março, abril, maio, junho, espero que não seja adiado para tão longe, para que não seja no inverno do ano que vem, Mas nós sim teremos o nosso retiro nessa ocasião, até porque o objetivo do retiro é ser um retiro durante o período de carnaval. E nossa expectativa é essa, e temos aí então a confirmação do pastor Enoaldo, que estará conosco, e o grupo que está aí organizando a programação, inclusive a programação, mais uma vez, é de responsabilidade do grupo de jovens desta igreja, que em 2020 fez uma grande e excelente programação, e eles estão aí também providenciando e alinhando a questão dos demais participantes, o pessoal da música. Só não gostei, como sempre, me proíbem de cantar. Eu acho que um retiro seria suficiente ter a mim como cantor. Alguém disse amém, misericórdia, Senhor. Josué capítulo 2, onde você está, inclina a sua cabeça, feche seus olhos, aqui no banco da igreja, na sua casa, em qualquer lugar onde você esteja, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, para te pedir a Tua graça e a Tua misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Nós viemos a este lugar porque nós precisamos de uma porção especial do Teu Santo Espírito. Há também irmãos, Senhor, que não estão aqui, mas estão em seus lares, estão em outros lugares, através do celular, através do computador, através da internet, ó Deus, participando deste momento de adoração e louvor. Que o Senhor também os abençoe onde quer que estejam, que o Senhor alcance aos Teus filhos. E, ó Pai, nós te pedimos a Tua misericórdia, porque de fato confessamos a Ti, estamos sofrendo, Senhor. Sofrendo com esta pandemia, sofrendo com as restrições, sofrendo, ó Deus, com o distanciamento. Sabemos que muitos e muitos males virão. O Senhor predisse que haveria muitas pandemias, mas também o Senhor disse que muitos males seriam abreviados. Temos que nos preparar para grandes momentos, mas em nome de Jesus, ó Deus, nos dê um alívio neste momento, nós te pedimos, e continue nos preparando todos os dias para as tribulações que ocorrerão antes da Tua vinda. Continue nos preparando para cada momento, até que o Senhor surja nas nuvens dos céus. E agora, de uma maneira especial, te rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra, inspirado pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Josué capítulo 2, queridos. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e lhe disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles e depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre os muros da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tornareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizestes jurar, se vindo nós a essa terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Queridos, eu quero relembrar, porque sei que a igreja conhece bem, relembrar esta história com vocês, a história da cidade de Jericó, em especial de uma personagem muito conhecida chamada Raabe. Raabe tinha 2 problemas. O primeiro, ela era uma mulher desprezada pelo seu próprio povo. Raabe era o que, irmãos? Uma prostituta.
Ela morava onde? Sobre as muralhas de Jericó. Morar sobre as muralhas de uma cidade, nos tempos antigos, não era nenhum privilégio. A grande maioria das cidades, principalmente, pelo menos na região em que a Bíblia foi escrita, na região da Palestina, a grande maioria das cidades eram cercadas de muros. Com qual objetivo? Proteger dos ataques. Então, aquele que morava sobre os muros, ele estava na linha de frente dos ataques. Então, morar sobre os muros não era um privilégio. Tanto que, se vocês forem observar em livros históricos, ou até mesmo assistindo documentários ou filmes, vocês vão verificar que, geralmente, o Palácio dos Reis, nas cidades muradas, ficava no centro da cidade. Porque, uma vez atacada esta cidade, os muros eram a primeira linha de defesa. Raabe era alguém desprezada. Raabe era alguém que vivia à margem da sua cidade, tanto à margem que morava sobre o muro. E ela tinha também nesse momento um segundo problema. E qual era o segundo problema de Raabe? Raabe estava morando em um lugar condenado. Por que condenado? Quem estava vindo para destruir Jericó? Não apenas Jericó. Quem estava vindo para tomar toda a terra de Canaã? O povo de Israel. Deus havia feito uma promessa que daria aquela terra aos descendentes de Abraão. E Abraão foi para Canaã, e os seus descendentes, depois de alguns anos, foram para o Egito, e por lá ficaram 430 anos, sendo em torno de 400 anos de pura escravidão, e finalmente saíram e voltavam para a terra de Canaã. Eles não voltavam de qualquer maneira, eles voltavam orientados, guiados e protegidos por Deus. E essa proteção era tamanha que os povos de toda a região ouviram a fama do povo de Israel, em especial a fama do seu Deus, e como o seu Deus os protegia. Esse povo que caminhava próximo, rumo a Canaã, parou nas proximidades, nas margens do rio Jordão, e agora atravessaria o Jordão para conquistar Canaã. E a primeira cidade que eles encontrariam, além do Jordão, seria a cidade de Jericó. E finalmente, ao parar às margens do Jordão, Josué, ele fez algo que o povo de Israel já tinha feito antes. Ele enviou espias. Lembra da história lá em Números capítulo 13, que enviaram 12 espias para espiar a terra, e como os espias foram de uma forma muito negativa, não confiaram em Deus, o povo ficou mais 38 anos no deserto. Irmão, foi 40, eu sei, já tinha 2 que eles estavam no deserto, mais 38, 40 no total. Ficaram mais 38 anos no deserto, porque não confiaram em Deus, e finalmente chegaram às margens do rio Jordão. Um pouco antes, Moisés sobe ao Monte Nebo, e lá Deus pede que Moisés deite e morra. Deitou, morreu, e Deus então o ressuscitou, levou para o céu, e agora a liderança era de Josué. Josué envia 2 homens para a cidade de Jericó para espiar a cidade. Quando chegaram na cidade, a Bíblia diz que o rei ficou sabendo da presença daqueles homens. Alguém deve ter dito, até com exatidão, onde eles foram vistos. Lá na casa de Raabe. O que era a casa de Raabe, queridos? Não, o que era a casa de Raabe? Um prostíbulo, um bordel. O único lugar onde eles acharam refúgio foi em um bordel. Coisa curiosa, né? Aqueles homens representavam o povo de Israel, e o povo de Israel era o povo de Deus. Às vezes, nós, enquanto povo de Deus, não somos tão bem recebidos em determinados lugares, e somos melhores recebidos nos lugares mais inesperados. Chegaram soldados. Raabe, pois não? Olha, nós viemos aqui porque ficamos sabendo que 2 homens entraram na sua casa e eles são espias. Espias, sabem o que é, irmãos? Espias, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no dia de hoje nós não conhecemos essa palavra, nós conhecemos o quê? Espiões, né? Naquele tempo era espia. Hoje espia nós conhecemos como o quê? Mulher fofoqueira. Perdão. Espia é quem fica espiando a vida dos outros, não é assim? Eles eram espiões. Onde eles estão? E Raabe, na mesma hora, olhou para eles. Olha, eles vieram aqui, mas já foram embora. E foram por ali. E eles então saíram à procura dos espias. E quando eles saíram, Raabe foi lá falar com eles, porque ela os havia escondido no eirado. Eirado é o equivalente ao terraço. Os escondeu lá e de repente os chamou e disse: olha, estão aí, estão procurando vocês. E
eles foram por aquele caminho, e Raabe então começou a dar instruções àqueles homens, e não apenas dar instruções. No primeiro momento ela falou que ela sabia que eles serviam ao Deus verdadeiro, porque o Deus de Israel protegia o povo de Israel. Nós já ouvimos da sua fama, nós já ouvimos que o seu Deus abriu o mar vermelho, nós já ouvimos que o seu Deus, Ele tem feito grandes milagres no meio de vocês, Ele tem transformado águas amargas em águas doces, Ele tem alimentado vocês com pão diário, Ele tem dado proteção através de uma nuvem. Queridos, o mundo pode não aceitar, o mundo pode não adorar a Deus, mas o mundo sabe o que o Deus Criador tem feito pelo seu povo, e mesmo que eles não aceitem a Deus, eles não podem negar as maravilhas que Deus tem feito em nosso meio. Raabe sabia disso, Raabe ouviu e acreditou. Olha, eu sei que o seu Deus é o Deus verdadeiro, eu sei que um dia vocês herdarão esta terra, eu sei que Deus prometeu a você, e o seu Deus, como Deus poderoso, Ele é cumpridor de promessas. Foi mais ou menos assim que ela falou. Você consegue imaginar isso? Alguém que não servia a Deus, alguém que não era do povo de Israel, alguém que não conhecia a Bíblia, alguém que não conhecia intimamente a Deus, mas entendia de alguma forma e sabia quem é Deus e o que Deus pode fazer na vida daqueles que confiam nele. Será, queridos, que às vezes nós vamos ser tão infiéis ao Senhor e tão sem confiança? Eu citei aqui o caso lá de Números capítulo 13, quando 12 espias foram mandados para a terra, entre eles Josué e Calebe, e dos 12, 2 apenas, Josué e Calebe, voltam dizendo que seria possível ir lá e tomar a terra, e 10 dizendo que não. No meio do povo de Israel, não havia tanta confiança, não havia tanta fé, tanto que o povo andou pelo deserto por um total de 40 anos, porque não confiou em Deus. Sabe por que nós ainda não estamos no céu? Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque nós, que nos dizemos como Israel moderno, ainda não confiamos em Deus o suficiente para enfrentarmos a batalha de pregar o Evangelho a todo este mundo, e por isso Jesus ainda não voltou. Nós nos acanhamos, nós temos medo, nós achamos que esta missão é impossível para nós, e de fato é impossível para nós, mas a missão não é nossa, e nós não a faremos pela nossa capacidade, nós faremos pela intervenção de Deus. Se eu e você confiarmos, se eu e você nos entregarmos nas mãos de Deus, toda e qualquer promessa do Senhor se cumprirá na nossa vida, exatamente como Ele a fez. Eu sei quem é o seu Deus, eu sei do que Ele é capaz, mas eu quero pedir uma coisa para você, disse Raabe. Eu quero pedir uma coisa para vocês. O que foi que Raabe pediu, queridos? Raabe pediu para que ela, leram o texto comigo, lembram? Ela, sua mãe, seu pai, seus irmãos e suas irmãs fossem salvos. Você quer salvar a sua mãe, seu pai, seus irmãos e suas irmãs? Você quer salvar aqueles que convivem com você, por quem você tem um carinho especial? Qual foi a orientação dos espias? Quer salvar eles? Muito bem. Eles disseram bem assim, verso 17: disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós a esta terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Você quer salvar sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, toda a sua família? Então você vai precisar fazer uma coisa, você vai ter que trazer eles para aqui. Porque quando nós viermos, é preciso que eles estejam aqui. É preciso que eu e você
Nós temos que nos dispor a pregar para aqueles que nos cercam, queridos. Porque esta é a mensagem de Deus para mim e para você nesta noite. Quer salvar os seus? Traga para este lugar. Traga para esta casa. Porque quando Ele vier, Ele irá salvar aqueles que estiverem neste lugar. Talvez a Raabe pudesse insistir, a Bíblia não dá esse detalhe, até porque não houve espaço para isso. Mas se Raabe tivesse feito a pergunta que vou fazer agora, eu imagino que a resposta seria também a resposta que vou dizer logo depois. Se Raabe tivesse olhado para aqueles homens e dissesse bem assim: mas e se eles não quiserem? E se o meu pai não quiser vir? E se minha mãe não quiser vir? E se minhas irmãs, e se meus irmãos não quiserem vir? E aí? A resposta daqueles homens certamente seria: não poderemos fazer nada. Mas se você quiser salvá-los, traga eles para aqui. Você tem orado por alguém? Você tem desejado que esta pessoa, assim como você, se prepare para a volta de Jesus? Aliás, talvez você tenha se esquecido. Deixa eu lembrar aqui. Jesus em breve voltará. Às vezes a gente se esquece disso, não é? A gente fica aí tão envolvido, preocupado. O vírus está matando um monte de gente. E o negócio está feio, a crise baixou. Meu auxílio emergencial não foi aprovado. O arroz aumentou. A política está chegando. Ninguém está querendo comprar meu voto. A gente se preocupa com tanta coisa, irmãos. E parece que nós estamos nos esquecendo. A promessa é real, queridos. Jesus em breve voltará. O povo de Jericó estava vivendo, e em algum momento a mensagem chegou: olha, o povo de Israel está vindo, está chegando, a qualquer hora vão chegar aqui. Havia a certeza que a vida deles seria interrompida, que todo aquele contexto que eles conheciam, que toda aquela vida, que toda a cidade de Jericó, que todo o reino de Jericó, cada uma cidade era um reino praticamente, que todo o reino de Jericó iria ser destruído. E eles viviam uma vida, mesmo sabendo que o fim estava chegando, sem se arrepender e sem buscar a Deus. Porque a informação que o povo de Jericó tinha é que aquele povo de Israel estava sendo feito vencedor pelo Deus Criador. Então, se Deus estava dando a vitória ao povo de Israel, cabia ao povo de Jericó buscar a presença deste mesmo Deus, implorar pela misericórdia dele. E sabe o que Deus faria se o povo de Israel de Jericó tivesse se dobrado a ele? O povo de Israel teria sido preservado, o povo de Jericó teria sido preservado juntamente com o povo de Israel. O mundo sabe que Jesus em breve voltará. O mundo sabe que não temos como continuar a história da humanidade por muito tempo. Mesmo aqueles que não creem em Deus, eles acreditam que em breve a vida humana não será mais possível na Terra. Está queimando, incêndios, aquecimento global, falta de alimento. Olha aí, está faltando arroz, olha o preço. Sabe por que está caro? Porque tem pouco. Não temos condições de continuar alimentando hoje quase 8 bilhões de pessoas e daqui a 30 anos cerca de 15 bilhões de pessoas, até porque é uma perspectiva que a cada 30 anos a população do mundo se dobra. Jesus em breve voltará. E nós não podemos esquecer desta realidade, desta promessa. Louvado seja Deus porque eu e você estamos tendo uma oportunidade. Louvado seja Deus porque esta oportunidade está também ao alcance daqueles que nos cercam, daqueles a quem nós amamos. Mas para que eles sejam alcançados por essa promessa, eu e você, precisamos falar para eles. Precisamos pregar esta mensagem.
Porque no dia em que Jesus voltar, eles também precisarão estar aqui. Quando nós viermos, nós vamos salvar a você e a todos que estiverem na sua casa. Quando Jesus voltar, Ele salvará todos aqueles que permitiram se cumprir Mateus capítulo 24, verso 13 na sua vida. Aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Você crê nisso? Você confia nisso? Você confia nesta promessa? E Raabe olhava para eles e dizia: sim, eu confio. Então você vai fazer duas coisas: vai trazer os seus para aqui, e além de trazer os seus para aqui, você vai ter que nos dar um sinal. Você vai colocar aqui na sua janela um cordão vermelho, algo que pudesse ser visto de longe, pudesse se destacar. E Raabe entendeu, queridos. E quando Raabe entendeu que ela deveria colocar um cordão vermelho ali, os homens desceram pela janela na casa dela, que era exatamente no muro, e eles foram para onde? Vocês leram comigo? Alguém se lembra aí? Eles foram para um monte, e lá se esconderam por quanto tempo? 3 dias. Mas assim que eles desceram, o que foi que Raabe fez? Essa é fácil. Amarrou o cordão na janela. Mas espera aí, aquele cordão era um sinal de quê? Que ela havia aceitado a promessa de salvação, não é assim? Mas quando os homens foram para o monte, Raabe instruiu que eles ficassem lá por um tempo. Quanto tempo? E depois que eles saíssem de lá, eles deveriam ir para onde? Voltar ao arraial de Israel. E depois que voltassem ao arraial de Israel, Israel então atravessaria o Jordão e dias e mais dias depois chegaria em Jericó. Aonde eu quero chegar com todos esses detalhes? Assim que eles desceram a janela, Raabe tinha uma certeza. Qual era a primeira certeza que Raabe tinha? Um dia eles vão chegar e vão destruir tudo. Segunda certeza que Raabe tinha: esse dia não era, vamos agora voltar no tempo, como se fosse Raabe naquele momento pensando, esse dia não será hoje, vai ser daqui a algum tempo, porque só ali, naquela mata, eles vão ficar 3 dias. Eu orientei, e eu tenho certeza que eles não vêm hoje, e não vão vir amanhã, e nem depois de amanhã, e nem no outro dia, e até saírem de lá e voltar para Israel, atravessar o Jordão e vir para aqui, vai levar mais alguns dias. Raabe tinha plena certeza que o povo de Israel não chegaria nas margens dos muros de Jericó em um dia, 2, 3 ou até uma semana. Mas desde o primeiro momento em que os homens desceram, ela fez o quê? Amarrou o cordão. Aquele cordão era um símbolo que ela havia feito um pacto, um acordo. Aquele cordão era um símbolo que ela acreditava em uma promessa. Nós vamos e vamos voltar. E quando nós voltarmos, nós salvaremos a sua casa. Você crê nesta promessa? E Raabe, sim, eu creio. Mas ela tinha uma certeza, não ia ser naquele dia. Mas mesmo não sendo naquele dia, a partir daquele dia, ela pendurou o cordão. E ela passou a testemunhar da fé que ela tinha na promessa feita pelo povo de Israel, através da fé no seu Deus. Sabe quando é que você tem que começar a testemunhar de Jesus? Não é no dia que Jesus estiver voltando. Irmãos, que bênção! A primeira semana de corona, de quarentena, oh maravilha, glória a Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa, e crente orando: Senhor, tenha misericórdia, Deus, e salva a gente, e tira esse mal do mundo, Senhor. E já que nós estamos em quarentena, vamos atualizar o ano bíblico, vamos ler a lição, vamos ler os livros do Espírito de Profecia, e vamos virar crente, porque Jesus está voltando, e Ele disse que teria epidemia, pandemia, e tudo mais. E os crentes estavam, pelo menos naqueles primeiros dias, num fervor. Isso inclui esse miserável aqui que está falando, irmãos. Rapaz, que atualizada boa eu dei num monte de livro aí de coisa da igreja. Mas o tempo passou.
ontem 8 a 10 mil pessoas se juntaram aí numa convenção, acho que foi no Ceará, eu vi hoje rapidamente no jornal. Aqui em Itamaraju aí, 500, 600 mil pessoas, vi uma foto agora há pouco, deveria ter umas 500 pessoas, porque eu conheço bem o auditório lá, 272 assentos, estavam todos ocupados, um monte de gente em pé, mais os que estavam lá de fora. Segunda-feira, outras aglomerações, e nós não estamos nem aí. E sabe aquela profecia lá da Bíblia, que haveria epidemias e pestes e doenças? Nem lembramos mais. E assim como nós não lembramos dos males, e assim como nós aparentemente tomamos fôlego para enfrentar as dificuldades, os problemas desta vida, nós também temos abandonado a certeza da volta de Jesus. Quando é que você vai testemunhar da volta de Jesus? No dia que Ele estiver voltando? Ou desde agora? Senhor, salve a minha família, salve o meu pai, salve a minha mãe, salve os meus irmãos, salve as minhas irmãs. Eu vou salvá-los. Mas se você fizer todo o esforço necessário para trazê-los para aqui, porque nós vamos, e quando nós voltarmos, eles têm que estar aqui. Se eles não quiserem, não estranha a frase, problema deles, mas você tem que pregar para aqueles que te cercam. Você tem que testemunhar. E esse testemunho, ele tem que começar a acontecer agora. Eles foram e imediatamente Raabe colocou o cordão testemunhando. Ficaram lá 3 dias, saíram, voltaram, atravessaram o Jordão, encontraram-se com o povo, deram a notícia a Josué. Josué chama o povo, consagra o povo a Deus, ora, Deus abre o rio Jordão, da mesma forma que abriu o Mar Vermelho, atravessam o rio Jordão, celebram a Páscoa, e agora novamente ele volta-se para Deus, e Deus disse: Josué, você vai destruir Jericó, mas não vai chegar lá destruindo de qualquer forma, você vai cercar a cidade, você vai caminhar junto com um grupo pela cidade durante 7 dias, 6 dias vai dar uma caminhada, e no 7º dia eu vou derrubar aqueles muros todos, e finalmente o povo de Israel chega às margens de Jericó, e quando eles chegam às margens de Jericó, os portões da cidade se trancam, o exército de Jericó é posicionado sobre o muro, o povo olha, o rei da ordem diz: olha, fiquem atentos, se preparem para a batalha, e os grandes soldados, os valentes, os poderosos, ficam em cima do muro, esperando o momento, esperando que o povo de Israel, que o exército de Israel avance, mas o exército de Israel, a uma certa distância segura para não ser atingido por flechas, eles começam a caminhar e a louvar a Deus e a tocar instrumentos, e o povo de Jericó olha e não entende nada. Que povo maluco, eles estão dizendo que vão ser vitoriosos, e olha o que eles fazem, eles oram, eles cantam, eles invocam o Deus dele, e isso é ser vitorioso. Olha como o crente é, crente diz que vai ser vitorioso, que vai alcançar os seus sonhos, que vai alcançar os seus objetivos, apenas cantando e orando. Isso não é vitória, pensavam os moradores de Jericó. O mundo não entende, queridos, que Deus nos faz mais que vencedores. O mundo não entende que a nossa vitória não chegará a nós pelas nossas mãos, mas chegará pelo fiel cumprimento das promessas daquele que não falha. E hoje eu e você estamos vivendo como aquele povo de Israel, cercando o mundo, anunciando, falando, e o mundo olha para nós e pensa assim: bando de loucos, fanáticos, lunáticos, iludidos. Mas aqui continuamos nós, na plena certeza que em breve nós alcançaremos a promessa. Jesus em breve voltará. Se você tem duvidado disso, se você há poucos meses atrás estava crendo nisso porque você se assustou com esse vírus aí, ou vírus terrível, negócio chato, miserável, tive esse trem desse corona, irmãos, é ruim, viu? Não tive medo de morrer não, mas não gostei desse negócio não. Espero não pegar de novo.
acho que vou morrer de outra coisa. Talvez há dias atrás você estava aí em plena fé. Mas o mesmo Jesus que disse que aquele que perseverar até o final, lá no capítulo 24, verso 13 de Mateus, um versículo antes, no versículo 12, ele disse bem assim: por se multiplicar, o amor se esfriará, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Talvez você seja um desses que o amor está se esfriando, está se esquecendo da promessa, está se esquecendo da plena certeza que em breve Jesus voltará. Mas Deus lhe trouxe aqui nesta noite para relembrar a mim e a você que a promessa é real, que por mais que o mundo não creia, que por mais que às vezes pareça absurdo, que pareça que você está apenas dando voltas e mais voltas em torno deste mundo, em breve a promessa será cumprida. E quando Ele voltar, Ele vai olhar para mim e para você. Ele vai olhar para todo aquele que perseverou. E Ele irá estender a mão para cada um de nós. E Ele irá dizer: vinde, bendito de meu Pai. Que essa seja a sua realidade e a minha realidade quando Jesus voltar. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você saia daqui, assim como Raabe, disposto a testemunhar e disposto a trazer os seus para este lugar, para também receber a Jesus. Vou convidar a todos a se colocarem em pé. Nós vamos orar a Deus e encerrar o culto desta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós viemos a este lugar, Senhor, cansados, tristes, preocupados. Esses dias têm sido dias de sofrimentos para muitos de nós, se não para todos nós, ó Deus. O mundo foi atingido por um dos sinais da Tua vinda, não que o Senhor tenha mandado este sinal, pelo contrário, o Senhor disse que os homens seriam egoístas, avarentos, arrogantes, e as consequências estão aqui. Mas o Senhor também disse que quando essas consequências do pecado começassem a aparecer, em breve o Senhor surgiria. E nesta noite, nós louvamos o Teu nome porque cremos plenamente que dentro em breve estaremos contigo nas mansões celestiais, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pela oportunidade que ainda temos de, mesmo em um mundo corrompido, buscar ao Senhor, buscar a Tua presença. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está em seu lar nesta hora assistindo este culto, ciente da necessidade de servir a Ti, de manter a fé nas Tuas promessas. Ó Deus, alcance a todos nós, perdoe os nossos pecados. E Senhor, nós Te confessamos, nós temos um desejo imenso em nossos corações, de no dia em que o Senhor voltar, ao olharmos para os céus, para recebê-lo com alegria, nós temos o desejo que os nossos amigos, parentes, os nossos queridos estejam conosco, na mesma alegria, recebendo, ó Deus, a mesma promessa. E em nome de Jesus, nos use como instrumentos para pregarmos para aqueles que nos cercam, de tal maneira que eles possam ter uma oportunidade real de conhecer o Senhor, conhecer a Tua mensagem de salvação e tomar uma decisão orientados pelo Teu Santo Espírito, para que também possam receber a coroa da vida. Ó Senhor, nós queremos testemunhar de Ti. Humanamente, confessamos que em nossos corações há um sentimento que o dia da Tua volta não será hoje, não será amanhã, que provavelmente 2020 ainda encerrará sem que o Senhor tenha vindo. Mas mesmo que por alguma razão, por olhar para as profecias ainda não cumpridas ou qualquer outra razão, nós tenhamos a impressão que levará alguns dias, nós queremos Te pedir que cada irmão que está aqui neste momento, que cada irmão que está participando deste culto, em qualquer lugar, pelas redes sociais, que cada um de nós possamos, a partir de agora, Senhor, a semelhança do que fez a Tua serva Raabe, possamos testemunhar, possamos demonstrar ao mundo que nós acreditamos nas Tuas promessas, que nós acreditamos na Tua vinda, que nós acreditamos na salvação que há em Jesus. Que todos aqueles que nos cercam, de onde quer que estejam, possam olhar e perceber que nós confiamos em Ti. E nesta noite nós Te pedimos, ó Deus, renove a esperança em nossos corações, perdoe os nossos pecados e nos prepare para o encontro glorioso com o Senhor quando surgir nas nuvens dos céus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos.